Quem já tomou um cafezinho hoje? Tá cheiroso, tá gostoso demais. Glória a Deus. Você sabia que existe um mal chamado Adoni-Bezek? Eu nunca ouvi falar isso. Quando a gente começar a ver aqui como é que ele se manifesta, aí você vai ver que ele está agindo até hoje. Até hoje. Eu vou fazer a leitura e depois eles vão dar os anúncios aí que tem que ser dado. E volto já já. E hoje nós vamos lutar essa semana inteira contra esse mal chamado Adoni-Bezek. E você vai ver se tem alguma açãozinha dele aí. Porque Deus não abriu nossos olhos à toa. E não foi para você não, foi para mim primeiro. Amém, irmãos? Juízes capítulo 1 diz assim, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: olha a pergunta que eles fizeram: quem dentre vós, ou dentre nós, melhor dizendo, primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? O povo estava preocupado e queria saber quem é que iria a essa peleja. E disse o Senhor, ao que o Senhor falou. Irmãos, presta bem atenção nisso. Volta aí o versículo 1, por favor, Tiago. Porque nós estamos falando de toda uma igreja. Diga glória a Deus. Glória a Deus. De todo o povo. Todos estavam tendo uma visão. Todos estavam enxergando algo que estava acontecendo. Todos os membros da igreja estavam vendo o que estava acontecendo. E foi por este motivo que eles perguntaram. Olha a pergunta deles, olha a curiosidade deles. Deixa nada te distrair não, para você poder entender. E sucedeu depois da morte de Josué. Quem era Josué, irmãos? Não era o pastor deles? Não era aquele que conduzia ali a igreja? Estava à frente do trabalho, da obra? Então Josué morreu. Aí o povo, toda a igreja, a congregação parou e disse: espera aí. Que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. Olha o que eles perguntaram: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Então toda a congregação sabia que tinha o que, irmãos? Que tinha o que? Se eles queriam pelejar, se eles estavam perguntando quem iria, é porque eles sabiam que tinha o quê? Hã? Fala mais alto, Ivonete. Tinha um inimigo, irmãos. Tinha alguém contra eles. Quem está entendendo aí, diga amém. Porque ninguém vai perguntar assim, né? Como é que nós vamos arrumar essa casa se ela não estiver suja ou desarrumada? Amém ou não amém? Amém. Ninguém diz assim, vamos lá ao mercado se não estiver faltando comida. Então foi a mesma coisa, eles perguntaram, Josué morreu. E quem é que vai lutar agora contra os cananeus? Então é porque eles sabiam que tinha adversários, que tinham inimigos, que tinha pessoas contra eles. E que a qualquer momento eles também viriam contra, e que eles tinham, além de atacar, tinham que se defender. Então vai vendo, irmãos, a curiosidade da igreja. E isso para os nossos dias, como é que você reflete isso? Às vezes a gente olha e diz assim, eu estou cheio de problema. Não é você que está cheio de problemas. Nós estamos cheios de problemas. O seu problema é o meu problema. O meu problema é o seu. Esse mal que está se levantando contra você, não é contra você, é contra o povo de Deus.
É contra mim, é contra todos nós. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porque quando o diabo olha para a igreja, irmãos, ele olha igual Deus. Como assim igual Deus? Deus olha para a igreja e vê o quê? E vê a igreja, a unidade. O diabo olha para cá e não fica olhando. Ele olha para a igreja. Se a igreja entender o propósito de Deus, ele se preocupa. Ele fica tenso. Ele fica com a cabeça quente. Porque a igreja está entendendo o propósito. Agora, quando ele vê que a igreja está dispersa, aí ele fala, essa igreja aí é... Você já viu aqueles irmãos que ficam procurando igreja da oração forte? Quem conhece aí? Você já procurou essas igrejas, não já? Eu também. Nós já procuramos, irmãos. Mas o que seria uma oração forte para nós? Quem grita mais? Quem invoca mais os demônios? Desculpa, é só ir na macumba. Quem está entendendo, diga amém. Se você quer invocação de demônios, vai na macumba que lá tem. Ou melhor, não precisa ir na macumba, vai no cemitério. Fica lá na porta esperando. Para na encruzilhada. Sei lá, irmão, sei lá, faz alguma coisa. Quem está me entendendo, diga amém. Mas a igreja está aí agora. Josué morreu e a igreja queria saber quem é que vai para essa guerra contra os cananeus. Vai, segue o 2. Aí começa agora Deus falar. Versículo 2. E disse quem? Quem falou? O Senhor agora olhou para toda a igreja. E dentre toda a igreja ele disse, só vai um. Aí. Quem é esse um? Tinha quantas tribos? Aí ele disse, só vai uma. Fala para o teu irmão, a igreja está cheia, mas nem todo mundo preparado. Pegou? Tem uma equipe aqui, irmãos. Tem um grupo aqui que os olhos do Senhor estão olhando e dizendo, esses aí são capazes. Mas aqueles ali ainda não estão preparados. Mas eles são capazes, eles estão se preparando. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não é um desprezo, é Deus olhando para a igreja e sabendo quem pode e quem não pode, quem tem estrutura e quem não tem. Então Deus olhou e disse, das 12 só vai uma, Judá subirá, só ela. Judá que vai. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Olha aí, Deus estava dizendo, quem vai subir é Judá, e Deus já entregou nas mãos deles. 3. Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo, a herdade que me caiu por sorte, quer dizer, a herança. Judá entendeu e disse, meu irmão, Simeão, vem comigo, porque essa sorte, essa herança que caiu sobre mim, já me foi dada. E pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua. Quer dizer, quando vier a tua vez, conta comigo. Fala para o teu vizinho, quando vier a tua vez, conta comigo. Você está entendendo o propósito de Deus? Sim ou não? Essa luta aí, irmãos, ela era de Judá ou era de toda a igreja? Era de toda a igreja, mas tinha Deus um propósito e disse, vou botar Judá na frente. E Judá vai pelejar, vai lutar, vai vencer, e todo mundo vai desfrutar. Mas Judá não era egoísta, diga, Judá não era egoísta. Você está compreendendo, irmãos, como é que a igreja é? Não é a farinha pouca. Não. A farinha é pouca, mas todo mundo come. Não é para você, nem eu, ninguém ficar batendo no peito e dizer eu, o quê? Eu o quê? Se Deus não escolher, se Deus não te entregar, quem vai te entregar?
Aí vamos em frente. Tu já leu, tio? Tudo, irmão. E pelejemos contra os cananeus, também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com quem? Simeão não negou, irmão. Estamos juntos. Vamos embora. Agora sim, vai. 4. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezek. Agora começa a apertar o cinto. Quando entrou esse nome aqui, quem consegue ler aí? Bezek. Qual o nome? Bezek. De novo. Bezek. Mais uma vez. Bezek. Mais uma. Bezek. Bezek. E os fariseus e os feriram deles em Bezek. A 10.000 homens. Fala para o teu irmão, o caldo começou. Vamos lá. E acharam, pronto, agora fechou tudo. Adoni-Bezek. Você está percebendo que Bezek era uma cidade, Adoni-Bezek era alguém? Quem percebe? Está percebendo? Adoni-Bezek era uma coisa, e Bezek era a geografia, a cidade. Então, e acharam Adoni-Bezek? Fala para o teu vizinho isso. Acharam Adoni-Bezek. Eu não sei se você está conseguindo me acompanhar o raciocínio, irmãos. Eles foram para uma guerra, foram para uma peleja, venceram, continuaram a caminhada e no meio do caminho acharam. Quando você diz assim, eu achei, como é que você fica? Feliz? Depende do que tu acha. É ou não é? Depende do que tu acha, irmão. A alegria vem, mas se achar um negócio estranho, fala pro teu vizinho, Adoni-Bezek não era legal não. É um lobo guará. Irmãos, eles acharam Adoni-Bezek. Essa eles não esperaram. Eles lutaram contra os ferezeus, cananeus, tudo bem. Mas para surpresa chegou Adoni e na terra dele. Fala assim, no seu território. Agora complicou. Como é que o cachorro fica no seu quintal? Quem já percebeu que quando ele sai ele brinca com todo mundo, mas dentro de casa ele... Na rua ele fica de boa, já viu? Quem já percebeu isso? A pessoa até passa a mão nele, tem uns, mas em casa, é ou não é? Ele está no seu, e eles acharam Adoni-Bezek aonde? No território. E lá, como eles acharam, tinha que passar, não tinha que seguir. Olha o que aconteceu, eles pelejaram contra ele. E fizeram o quê? E feriram aos cananeus e aos ferezeus. Além dele, ainda encontraram os cananeus. Vai. 6. Porém, eles conseguiram matar Adoni-Bezek? Por quê? Esperto, né? Esperto. Fugiu. Mas eles também não desistiram e disseram, não, eu sei que ele não é legal. Eu sei que Adoni-Bezek, ele fugiu, mas nós vamos fazer o quê? Vamos cantar o hino da vitória? Não, nós vamos perseguir até achar. Já que a gente achou sem querer, agora a gente vai procurar, porque agora a gente vai procurar. Aonde ele estiver, a gente acha. E os seguiram. E fizeram o quê com ele? E o prenderam. E olha o que o povo fez com esse Adoni-Bezek. Fizeram o quê, irmão? Cortaram-lhe os dedos, polegares das mãos e dos pés. Versículo 7. Então,
Irmãos, fique atento, por favor. Fica ligadinho, olha isso aí. Olha o que a Bíblia está dizendo. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados. Fica ligado aí. Quem estava falando isso? Adoni-Bezeque. Apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Você está entendendo, não? Olha o que Adoni-Bezeque estava falando, irmãos. Era ele que estava confessando. Agora preso, ele está dizendo assim: 70 reis pegavam migalhas. Aonde, irmãos? Não, você não está lendo isso. 70 reis. Aonde você já viu o rei comer migalha, irmãos? Aonde que você já viu o rei comer migalha, resto, farelo? Adoni-Bezeque disse: eles comem aqui, comiam aqui, debaixo, o resto, o que sobrava, o que eu arrastava com a mão assim, sacudia a toalha, era o que eu botava os reis para comer. Aí ele disse: assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Fala para o teu vizinho: confissão do adversário. Ele mesmo disse: do jeito que eu fazia, do jeito que eu fiz, vocês estão fazendo comigo. Irmãos, isso acontece até hoje. Você talvez não tenha percebido, não tenha se ligado, como eu já li várias vezes, ainda não tinha percebido, mas quando os olhos abrem, a gente encontra o inimigo. A gente acha ele, eu achei. O que Adoni-Bezeque fazia quando pegava a gente? Ou quando pega um crente? Corta o quê? Cortava os polegares do pé e da... Aí eu te pergunto, faz sentido isso para você? O que acontece com uma pessoa que perde o polegar, seja da mão ou do pé? Irmãos, desequilibra. Fala para o teu vizinho: tu está entendendo o que o diabo faz? Tem crente desequilibrado, irmãos, mas não é desequilibrado na questão de saúde, labirintite, não. Tem crente desequilibrado, quem está me entendendo, diga amém. A labirintite, irmãos, às vezes é uma questão de idade, sei lá, algum susto muito pesado, é uma série de coisas. Mas nós estamos falando de um desequilíbrio que não interessa qual seja. É o meu inimigo, eu vou tirar o polegar, tanto do pé quanto da mão, porque eu não quero ele vir ali de pé. Você está comigo aqui, irmãos? Você está conseguindo entender? Algumas coisas que você fala: meu Deus, eu não consigo sair disso. Como é que é isso? Eu não consigo resolver. Você não consegue? Fala para o teu vizinho: Adoni-Bezeque está aí até hoje. Aí fica todo mundo preocupado com os apelidos, preocupado com um monte de nome que se dá nos dias de hoje. Esquece das ações. Esses nomes quem deu foi o homem. O que mais importa para nós não é o nome que leva, carrega a entidade, irmão. São as ações das entidades. É por isso que nós temos dito a cada dia, terça-feira: você não vem, você não pode. Alguns conhecendo o inimigo.
Mais uma, está aí. Crente desequilibrado. Resolve de um lado, aí resolve aqui, e nunca consegue ficar. Hoje está muito bem, mas amanhã, quem está entendendo, diga amém. Mas quando eles pegaram ele, disseram o quê? Nós vamos fazer com você a mesma coisa. Além de te prender, nós vamos te deixar desse jeito. Tu vai sentir, diga agora a Deus. Nós vamos te desestabilizar. Aí você diz, mas como é que eu faço isso contra o diabo? Se eu não estou vendo? Quem lembra da última terça-feira que nós determinamos, foi terça não, foi domingo, que nós teríamos confissões o quê? Ih, vocês já esqueceram. Quem falou aí? Profética. Confissões proféticas. Por incrível que pareça, são elas que desestabilizam toda a ação do diabo. Sabe quando uma pessoa está te irritando? Porque ela sabe que você também explode. Aí ela começa, não começa? Aí como é que você desestabiliza esse mal? Quando você entende a palavra, quando você entende o que Deus está fazendo, você então não se irrita. Mantém sua calma, mantém seu equilíbrio, mantém sua postura, mantém sua firmeza. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mantenha sua calma. Ela quer te fazer um negócio. Você está vendo que ela está te cutucando, mas você fica ali, mantém. Aí você ainda serve. Você ainda serve. Quem está entendendo? Aí ele começa a ficar tonto, ele começa a ficar desequilibrado, dizendo, ela está mudando mesmo? Será que aquela palavra atingiu ela? Eu acho que atingiu. Eu tenho que fazer algo a mais. Quem está entendendo, diga amém. Porque numa dessa ela já tinha xingado, chutado tudo, não passava roupa, deixava com fome. Quem está entendendo, irmãos? Mas ela está fazendo comida, ela está fazendo o que mais gosta, ela está arrumando tudo. Quem está entendendo, irmão? Quem está sendo mais carinhoso, mais carinhosa, diga glória a Deus. Está frequentando mais os cultos, está lendo mais a Bíblia, está fazendo tudo o contrário. Isso aí, irmãos, são liberações proféticas, que você está entendendo a palavra e tudo aquilo que o tal do Adoni-Bezek tem tentado fazer para te deixar meio confuso. Aí quem está ficando confuso é ele. Porque você está se sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, e ele vai fugindo de nós. Quando ele foge é quando você corta o dedo. Quem entendeu agora? Quando ele diz, não dá mais para mim, é quando você pega a tesoura e pá. Ou melhor, a espada, né? A espada. Você pega a espada e vai. Aí ele perde os dedos e fica tonto, não consegue mais ficar firme na sua vida, na sua casa, na sua família. Você está entendendo? Diga amém. Mas é fácil. Esse é que é o problema. É desse jeito, desse amargoso. Olha lá, mas aí você vê que eles saíram para onde? Judá saiu para onde? Foi para fazer o quê? Uma guerra. Fala para o teu vizinho, e tu quer moleza? E tu quer resolver tudo de hoje para amanhã? Vai para a guerra, meu irmão, porque Deus já entregou em nossas mãos. Pode aplaudir o Senhor, vamos para a guerra, porque Deus já entregou na nossa mão. Deus não vai entregar. A Bíblia diz que quando ele convocou Judá, já tinha dado a vitória. Amém? Então, queridos, vamos embora, depois te dá anúncio. Josué 13.
Volta um pouquinho. Josué capítulo 13. Amém? Versículo 1. Josué não era novinho? Hein? Josué já era o quê, irmãos? Já era velho. Entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou. Você está conseguindo entender isso? O que isso significa para a gente? Quando lemos o capítulo de Juízes, estamos vendo agora uma nova geração. Diga amém. Você é a nova geração, irmãos. Nós somos a nova geração. Mas do que interessa sermos essa nova geração? A nova geração, ela é responsável pela conquista das terras que ainda não foram conquistadas. Quem está entendendo? Você está entendendo, não? A nova geração foi levantada por Deus para conquistar o que ainda não haviam conquistado. Se outrora tínhamos uma geração, aquela geração fez a sua parte. Agora, irmãos, somos a nova e precisamos fazer tudo novo. Os adversários também são outros. A nossa luta de hoje não é a mesma de ontem. Os adversários estão usando outras estratégias e, por sinal, ainda que os nossos olhos estejam focados nos adversários anteriores, deixa eu te falar uma coisa. Vocês viram que eles saíram para lutar contra um e no meio do caminho encontraram outro? Quem percebeu? Você não entendeu? Eles foram lutar contra os cananeus, os ferezeus, mas no meio do caminho acharam também quem? Esqueceu o nome já? Esse nome tão bonito? Adoni-Bezeque, irmãos. Pelo menos Bezeque, fala Bezeque. Bota o nome do seu filho desse aí. Está na Bíblia, irmão, nome bíblico. Nem no cachorro. É porque tem gente que adora botar nome bíblico nos filhos, né? É isso aí. Pelo menos Adoni, bota só metade. Irmãos, eles foram para fazer uma coisa, no meio do caminho encontraram. Você está vendo que no novo, no antigo, tudo. Jesus um dia quis para o outro lado e no meio do caminho uma tempestade. Quem está entendendo? E do outro lado encontraram um endemoniado gadareno. Um monte de coisa para atrapalhar chegar do outro lado. Agora aqui eles foram para uma guerra. Quando chegaram lá encontraram já outro inimigo. O inimigo foge. Eles tiveram que ir além da conta. Mudou totalmente a rota e o destino. Quando os inimigos fugiram, causou o que mais? Fala para o teu vizinho: tem inimigos fugindo de você. E você tem que caçar eles, irmãos, até matar, que se tu não matar, eles vão voltar. Está compreendendo? Sabe aquelas coisas que você acha que não tem mais nada a ver? Que já acabou? Acabou não, irmão, só vai acabar quando você matar. Só vai acabar quando tu enterrar, quando tu vê que já acabou, agora sim. Amém? Amém? Eles pegaram, prenderam, tiraram os dedos e ainda amarraram lá e acabou. Agora eu sei que acabou. Esses aqui não vão se levantar. Diga glória a Deus. Então nós já vemos no primeiro versículo, irmão, aqui uma pergunta desafiadora.
Volta lá no capítulo, lá em Juízes, porque já tem um versículo, nesse versículo tem uma pergunta que desafia a gente. Qual é a pergunta? Aqui. O que está escrito aí? Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Olha que pergunta. Quem é que vai subir? A igreja é isso aí, irmãos, que você está vendo. Até o dia de hoje. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta você dizer que você faz parte, que você ama essa obra, que você adora essa igreja. Glória a Deus. Que Deus está aqui. Você precisa entender tudo. Entender que existe uma guerra, existe uma peleja. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E existem situações que você, como crente, membro, como você que faz parte desse corpo, como você que sai lá de longe e vem aqui, sai de algum lugar e vem para cá, entenda, isso aqui é uma geografia, você está numa geografia já diferente, mas vem, sai de lá, e nós temos uma guerra que os nossos olhos não contemplam os adversários, e com isso, meus irmãos queridos, não adianta você apenas dizer, eu congrego, eu faço parte, eu estou lá. Você precisa entender tudo o que está acontecendo e entendendo você dizer: quem dentre nós subirá primeiro? Quem é que vai para essa guerra? Até onde eu vou pagar o preço? Quem está entendendo? Até onde eu vou para cima? Porque no meio do caminho, fala para o teu vizinho, você vai encontrar o que tu não quer. E aí? Você está preparado para continuar e procurar e achar o inimigo? Irmãos, saiba você que essa obra Deus entregou foi na nossa mão. Não foi na minha mão, foi na nossa mão. Esse ministério está na sua mão. Quem está entendendo? O que Deus quer fazer na vida das pessoas aqui, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, está na sua mão. Não está na minha. Não está na mão de quem? Não, está na nossa, como igreja, como povo, que entendemos que temos um adversário que está lutando contra nós e que nós precisamos ir. E a Bíblia pergunta: quem dentre nós subirá? Não era essa a curiosidade deles? Eles queriam saber, Senhor, quem é que vai? Josué morreu, agora eu quero saber quem vai. E Deus falou: Judá. A nossa missão hoje, irmãos, não é conquistar terras. A missão da igreja, fala para o teu vizinho, a missão da igreja é conquistar o povo de Deus, é conquistar as almas. A missão da igreja hoje é conquistar não mais terras. Esse evangelho de conquistas apenas materiais, de bênçãos, esse evangelho, irmãos, está perdendo sentido, dia após dia, porque as pessoas estão sofrendo. A gente fala do governo, a gente fala do mundo, a gente fala das casas que estão, gente entrando, do fio que estão roubando e que ninguém mais aguenta, é lixo pela rua, é um monte de viciado, drogado, andando, pegando, jogando lixo no chão. Meu irmão, minha irmã, é você não aguentar mais o crime, assalto, o roubo, é isso aí, irmão. Fala para o teu vizinho, tu já percebeu? Fala, tu já percebeu? Que quanto mais dinheiro tu tiver, fala! Se está aumentando o roubo, quem já entendeu? Por que o pastor hoje tem que andar com segurança? Por que o pastor tem que andar com segurança? Sabe por que não? Realmente, porque o pastor está com muito dinheiro, é o que ele mostra.
Se não tivesse dinheiro, para que eu vou estar com segurança? Se eu não tivesse bens para ser tomado aqui na terra, para que eu quero segurança? Eu não tenho, meu segurança é Jeová. Eu não tenho dinheiro, ninguém me conhece, ninguém sabe quem sou eu, ninguém sabe nada da minha vida. Quem está entendendo? Então, se eu tenho uma aparência de que eu sou muito próspero, automaticamente eu tenho que ter o quê? Porque os meus inimigos são quem? Os meus inimigos são espirituais. Na terra, a gente não tem inimigo diretamente. Nossos inimigos, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem, mas contra principados e potestades. Queriam matar Jesus, quem colocava a mão nele? Quando Pedro defendeu ele, ele disse: faz isso não, isso é de ser bobo, pai cuida de mim. Pegou a orelha do cara e botou lá de novo, só para dizer para ele: não precisa disso, o que está por trás disso aí, ele me conhece, e ele não pode tocar em mim, porque quem é de Deus, o maligno não toca. Quem está entendendo antigamente? Você entende, irmão? Então, queridos, hoje a nossa missão, a missão da igreja é o povo de Deus. É resgatar, é trazer de volta, é buscar aquilo que foi roubado. E quando você vê essa juventude perdida, quando você vê mais de 2 milhões de pessoas estão chegando em casa agora, tem uns que estão deitados na areia até agora. A nossa luta é isso aí, irmão. A nossa luta é isso aí. A gente tinha que ter orado mais e mais e mais. Quem orou para dar tudo errado? É sério, gente. Orar para dar errado? Orar para Deus guardar. Você sabe quantos jovens ali puderam, ou até homens e mulheres, se contaminaram com AIDS e etc. Com drogas e daí para lá. A propaganda, irmãos, excessiva, maciça, dizendo: pede aí no aplicativo que chega na tua mão em 15 minutos. Igreja, abra seus olhos. Nós precisamos abrir os olhos para entenderem o sentido de sermos igreja nessa terra e nessa geração. Nós precisamos, irmãos, não apenas para ser abençoado, uma causa que você ganha, uma casa que você compra, um carro que você conquista, enfim, queridos, isso aí não é nada. Talvez um familiar teu estava lá, e você saiu de casa para vir para o culto e ele ainda não chegou. Você está entendendo, irmãos? Enquanto você pensa: não, eu vou para a igreja que hoje eu tenho que, Deus vai me abençoar. Irmãos, o céu está perguntando. Chegamos o tempo. O céu está perguntando: quem subirá primeiro? Mas não é para o céu porque vai ser arrebatado. É quem vai se escalar para esse combate. Quem é? O céu está cá. Irmãos, os anjos estão assim nas nuvens. Fala, Deus, quem é que vai? Porque nós estamos doidos para descer, para se unir com eles e arrebatar e trazer. Irmãos, os anjos estão na porta clamando. Enquanto a igreja está se distraindo com seus prédios. Sim, irmãos, você não tem noção da ideia, da estrutura que eu tenho sonhado nesse lugar. Mas você não imagina, irmãos, o quanto mais eu tenho pedido a Deus para fazer de você uma igreja muito forte. Sabe por quê? Porque uma igreja desequilibrada, com gente bambiando, irmão, a gente perde as guerras. Com pessoas que hoje está bem e amanhã está mal, com gente que hoje está de pé, mas não sei, parece que a vida espiritual está como labirintite. Tem gente procurando remédio, e o remédio que está procurando, sabe qual é? Só não é a palavra, infelizmente, sabia? Tem gente procurando remédio de todo tipo, mas a palavra para ela não faz tanto efeito. O que faz efeito é algum movimento, alguma coisa louca. O céu está clamando e perguntando: quem subirá? Tem muita gente, irmãos,
Eu não quero me referir a igrejas, placa A, B ou C. Eu estou falando de igreja viva, igreja que sangra, igreja que sofre, que chora, que sente dor. Existe uma igreja pós-moderna, que ganhar alma para Jesus não é interessante. Essa semana mesmo eu falava com um pastor, a gente estava vendo uma cena numa região que a gente, desde criança, nunca tínhamos visto aquela cena, nunca tínhamos visto coisa parecida com aquilo. E o pastor conversando, a gente batendo um papo assim rapidamente, e eu disse: irmão, e começamos a lembrar de algumas coisas que fazemos, ou que fazíamos muito, aqui nesse Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, como um Natal sem fome, e uma série de outras coisas que fazíamos, e começamos a relembrar de muitas coisas, e depois eu comecei a pensar nessa igreja hoje, pós-moderna, e chegou logo depois uma outra pessoa, irmãos, que foi uma das pessoas que cuidou da minha vida espiritual logo no meu início. Já era um auxiliar de pastor e até hoje está desviado, afastado, não está uma luta para se voltar. Os olhos encheu de lágrima quando me viu e começou a conversar, e a gente lembrando, e ele falando, e ele disse: caramba. E por sinal até pediu. Ele pediu, ele falou: puxa, abre uma igreja aqui perto da gente, começa um trabalho aqui. Pô, estou até arrepiado, estou emocionado, porque ele foi um dos caras que abriu a Bíblia para mim, irmãos, ficou me discipulando, que me ministrou curso na igreja para mim, de Bíblia, estudo bíblico. Ele é que ministrava domingo de tarde, e hoje está afastado dos caminhos do Senhor, tem filhos lindos, tudo fora da presença de Deus. A vida dele, os primeiros casais de filho dele, nós orávamos porque a mulher dele era estéril, ela não podia ter filhos, e Deus, quando deu logo dois, deu logo um casal de gêmeos, curou ela, e hoje ele está afastado dos caminhos do Senhor. Hoje não, já há muitos anos. E por incrível que pareça, irmãos, ele não consegue encontrar ninguém no caminho dele nesses últimos tempos que consiga ficar ali em cima dele. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Hoje tem muita gente pensando que a igreja, que as redes sociais, que as mídias, elas vão fazer o trabalho que a gente tem que fazer. Fala para o teu vizinho: precisamos sair das quatro paredes. Precisamos sair das quatro paredes, irmãos. A gente precisa sair daqui, queridos, e ir para a rua. A gente precisa sair daqui e ir para a rua, encontrar gente pelo caminho. A gente precisa abrir a nossa casa, fazer da nossa casa um local para ganhar almas. A gente precisa abrir, preparar o nosso quintal, o nosso espacinho lá que cabe 5 pessoas, não importa, e dizer: eu vou evangelizar, eu vou botar gente aqui, eu vou pregar para 2, 3, para 5, vou marcar um cafezinho de tarde, eu vou fazer uma mesa de evangelismo na minha casa. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou falar para minha filha que se ela não quer um culto na casa dela, eu vou falar com meu filho se ela não quer. Não é um culto de 1, 2, 3 horas como não, irmãos, apenas uma oração, apenas um tempo de palavra que você possa ministrar. Para de falar que seus filhos dão trabalho e começa a orar por eles. Mas não é orar na igreja. Para de ficar falando que as coisas estão difíceis para você. Abre a sua casa e diga: vem para cá. Cadê os bispo? Cadê os obreiros? Cadê os irmãos para fazer na minha casa? E eu, depois que aprender, que eu ver fazendo, eu farei sozinha lá. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmãos, vamos parar de reclamar, de falar. Cadê os evangelismos? Cadê as ações sociais? Essas coisas não trazem dinheiro para a igreja. Por isso que a igreja pós-moderna, ela está muito preocupada em botar uma estrutura linda. Porém, sabe para quê? Para que os estacionamentos fiquem lotados de carros.
de crentes que saem de uma igreja desconfortável para ir para outras confortáveis. É por isso que tem um monte de pastor, irmãos, buscando empresários para patrocinar uma igreja. Se você não sabe, está sendo assim. Um monte de pastor está procurando empresário como agiota para patrocinar. Paga para mim, monta a igreja para mim. Aí você montando, depois eu vou te devolvendo com as ofertas. Você acha que até eu nunca recebi proposta como essa? Ô Fernando, vamos lá, eu alugo eu pego um salão violento ali na Suburbana e eu boto dinheiro lá, depois tu acerta comigo. Eu já recebi essas propostas malignas. Eu já recebi. E a igreja pós-moderna está assim, irmãos. Você vê a igreja que nasce de um dia para o outro, está lá lotada, com tudo no altar, com gente cantando. É a igreja pós-moderna. Não é orgânica pelo trabalho que faz e vai ganhando alma. Não! Tem gente injetando dinheiro e a aparência e toda a estrutura tira a gente dali e bota aqui. É fácil. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Irmãos, é certo e é claro que os tempos mudaram. O meio de comunicação mudou. As pessoas mudaram. A cultura mudou. Está tudo mudado, isso é fato. Fala para o teu vizinho, mas o princípio bíblico não mudou. Mateus capítulo 9, versículo 35 até o 38. Irmãos, todas as vezes que eu leio isso, se tem uma coisa que eu tenho feito nesses últimos tempos, é mais lido sobre estas coisas. E percorria Jesus todas as... isso aí é evangelismo, irmãos. Isso é evangelismo. Mas é porque minha perninha aqui, perninha, meu bracinho, meu dedinho. Se tu está preocupado com o dedinho, o diabo está preocupado com o dedo também. Sabe para quê? Para quê? Para cortar. Mas está doendo um pouquinho, não está doendo nada, irmão. O diabo está doido para arrancar. Para você ficar justamente aquele crente desequilibrado, sem equilíbrio, sem estrutura, sem firmeza. Mas olha aí, se é para copiar a palavra, se é para copiar o que Jesus fazia, está aí. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, fazendo o quê? Ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho de quê? E nesse caminho, irmãos, aí sim, entravam os doentes e eram curados, vinham os endemoniados e eram libertos, os enfermos, todo tipo de moléstia que aparecia pelo percurso, Deus curava. Não era no dia A, no dia B, no dia C, na segunda, na terça, na quarta. Era por quê? Porque ele andava e ele visitava e ele entrava nas casas e as pessoas então recebiam. Igreja, por favor, desperta, pelo amor de Deus. Não interessa a sua idade. Aonde eu moro? Não interessa, irmãos. Aonde você mora, não importa o tamanho, não importa o que seja. Crie meios, oportunidades para se falar do amor de Deus. Olha o versículo 36, o que ele disse. Pode passar. Quando ele viu a multidão, vendo a multidão, teve o quê? Quem é que viu a multidão? Irmãos, ele ia andando, ele tinha um propósito, ele queria pregar o evangelho, então as pessoas viam nele, Deus fazia ele ser uma atração. Quem está entendendo, diga amém. Deus fazia fluir de Jesus uma atração apostólica, profética, que as pessoas vinham atrás dele para ele liberar a palavra, para ele liberar a unção de cura, e assim prosseguia. Olha lá, porque ele via compaixão, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm o quê? O povo está assim, irmãos. Não adianta essas pessoas que você está vendo aí na mão do crime, na mão dessas coisas horríveis, estão desgarradas sem pastores. Mas não tem igreja lá? Eu não consigo fazer sozinho, irmãos.
O Leandro não consegue fazer sozinho, meu pastor vizinho aqui, ele não consegue, se a igreja lá que ele pastoreia, o povo não entender que cada um tem que falar, todo mundo tem que pregar, todo mundo tem que pastorear alguém. Ele vai ficar ali com a igreja dele, eu vou ficar aqui com essa igreja aqui, o outro vai ficar ali, quem está entendendo? E vai ficar uma igreja em cada esquina, tudo aí, e pelejando, sabe como? Sendo dominada pelo quem? Adoni-Bezek. Ela vai estar ali, mas ela vai estar de Ezequiel? Vai! Porque o povo ainda não entendeu que eles têm que sair para a peleja. Adoni-Bezek foi achado. Diga para o teu vizinho, Adoni-Bezek foi achado. Se tem uma coisa que a gente não quer, é achar o quê? Ninguém quer achar Adoni-Bezek pelo caminho, irmão, porque é problema. Mas se tu for caminhando nessa avenida Dom Helder Câmara, quem está entendendo? Você vai achar muitos dominados por esse demônio. A senhora evangelizou? Aham. Amém. Vai trabalhando, isso aí, devagarzinho. Glória a Deus. 37. Então disse aos seus discípulos, é isso? Aí, acabou, é simples. Lembra que eu falei no início, quando a irmã falou? Se tem uma coisa que eu falei para ele, que eu não quero ser obreiro de jeito nenhum. Não é problema meu não, irmão, isso é Bíblia. Isso não é o pastor que está dizendo que temos que ter obreiro, tem que levantar, tem que botar o uniforme. Não, olha aqui, ó. O Senhor está precisando de discípulos para fazer a sua obra. E ele disse, peraí, segura, a seara é realmente grande. A igreja está aí, irmão. O celeiro está aí, tem gente endemoniada, perturbada, tudo quanto é canto. Mas, aí o problema, está aqui o problema. Poucos são o quê? Aí nós vimos que lá atrás ele falou, quem vai subir por? Quem está entendendo agora? Irmãos, o céu até hoje quer saber quem vai subir por nós. O céu está querendo saber, eu quero saber quem vai primeiro. Senhora? Sim. Eu acho que essa situação é que quando você estava fazendo dinheiro. Sim. Eu não gosto de fazer isso. Uhum. Eu não gosto mesmo. Uhum. O senhor me coloca. Passar coisa boa para a pessoa, né? Uhum. Entendeu? Amém? Vamos lá. Irmãos, está certo? É uma consciência de dizer até onde eu posso, até onde eu irei. Vocês viram? A própria Bíblia respondeu essa palavra que a dona Ivonete perguntou. Por quê? Porque o Senhor, ele disse, Josué morreu. A obra não? Quem vai primeiro? Quando ele fez essa pergunta, ele estava dizendo o quê? Que não tem ninguém melhor do que eu ou você, irmãos, para reconhecer até onde você. E nessa aí, ele mesmo usou a palavra e disse, quem vai ajudar. Quem foi que escolheu Judá? Então, a disponibilidade, ela é daquele que se dispõe. Se você disser, eu estou disponível, eu sou o primeiro, você sabe o que vai acontecer? Todos serão primeiros. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Quando vier as guerras, o Senhor, ele sabe quem, de fato, ele vai dizer, pode subir. Mas o serviço da seara, como ela disse, ela talvez não põe as mãos sobre minha cabeça. Um exemplo. Mas se ela der um aperto de mão, se ela der um abraço,
Se ela deu um bom dia, quem está entendendo? Aleluia, glória Se ela chegar e disser, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Olha, estávamos aguardando você. Vem cá que eu vou te acompanhar até a cadeira. A senhora quer um cafezinho? Quem está entendendo, irmãos? Pegou? Ela não tá, ela ainda não pôs a mão na minha cabeça, mas você sabe que dela apertando a mão, como ela disse, ela vai dar o quê? O trabalhador é isso, irmão. Você já viu todas as formigas? Quem já viu o trabalho da formiga? Quem já viu? Quem já reparou? Tem formiga carregando, tem umas que ficam só encostando uma na outra, sim ou não? Tem umas que correm que nem uma doida, cada uma fazendo o quê? E a obra de Deus é limitada, irmãos, a pôr a mão na cabeça? A obra de Deus é limitada a segurar uma sacola? A obra de Deus é limitada a entregar um envelope? Sim! Mas a obra de Deus é limitada? Não, a obra de Deus tem várias. Olha aí. Mas no discipulado, meus irmãos, é que nós vamos aprendendo e nos preparando. E aí vai vir, dia após dia, a capacidade de pôr as mãos sobre a cabeça. Versículo 38 para a gente fechar. Aí cabe o nosso papel, pastor Leandro, pastora Raquel. Tá aí. O que a gente tem que fazer? Rogai ao Senhor da seara que mande o quê? Para a sua seara. Querido, você sabe o que quer dizer isso? O Senhor está dizendo, o dia que tiver alguém preparado aqui, eu não venho aqui. O dia que eu tiver, que eu me sentir preparado aqui ao ponto de dizer que eu sou, o Senhor já some comigo daqui o mais rápido possível. Aqui entre nós, Dona Ivonete, toda a igreja, não temos, graças a Deus, ninguém preparado, somos todos capacitados. Se por um motivo qualquer, a senhora tem que ficar até atenta, assim como eu, sabe para quê? Porque vai ter situações que não vai ter ninguém preparado em volta, e só vai ter você, e Deus vai dizer, é tu que eu vou usar agora, vai, é você que vai botar a mão na cabeça. Aí ó, e aí? Deu ou não deu? Você está entendendo? Diga amém. Então, queridos, é isso que Deus está esperando da sua igreja, de homens e mulheres que se disponham, só isso, porque a capacidade quem vai dar? E eu estou pedindo a Deus para não trazer mesmo capazes não, para trazer só fiéis. Eu estou dizendo, Senhor, traga fiéis, que os capazes que já passaram aqui, só a mão de Deus. Quem foi capaz que passaram por aqui, só Jesus. Quem está entendendo, diga amém. É isso aí, eu estou pedindo a Deus, Senhor, que traga só fiéis, porque o fiel se torna capaz, muito fácil. Agora o capaz para ser fiel, só Jesus. E nem ele de vez em quando. Nem ele de vez em quando consegue fazer o capaz ser fiel. É ou não é? Você está entendendo? Diga amém. Então, irmãos, Jesus percorria. Ele percorria. Igreja, eu quero chamar você para isso também, em todos os sentidos. A gente não vai ser melhor do que Jesus, mas ele não ficou dentro do templo, ele não ficou dentro, ele entrava na sinagoga porque ele passava pelo caminho, estava aberto, ele entrava. Você está entendendo? Diga amém. Amém. É claro que a gente precisa passar. Eu não posso deixar de falar para você o que Deus está colocando no coração, porque se essa igreja for uma igreja que está todo o tempo perguntando quem será o primeiro, quem subirá primeiro, o Senhor falou, foi isso ao meu coração. Quero que a minha igreja pergunte, porque quando eles perguntaram quem subirá, eles estavam se mostrando capazes ou estavam dispostos? Pegou? Aqui não tem capaz, irmão.
Aqui tem que ter pessoas dispostas, só isso. Quem subirá primeiro? E uma palavra que desce ao meu coração é que a gente deve orar a todo tempo, como se tudo dependesse de Deus. A gente não deve orar pensando: Senhor, eu sei fazer isso, então por eu saber eu vou me dar bem. Não. Se você pegar o que você sabe e disser: Senhor, eu só posso ter sucesso nisso se o Senhor estiver comigo, você vai ver que tudo vai dar certo. Diga glória a Deus. Vamos trabalhar com essa dependência, irmãos. Vamos trabalhar com esse espírito de dependência. Fica de pé, por favor. O senhor me desculpa, viu, bicho? Sim, senhor. Mas é porque assim, não, foi evangelizar, isso aí eu vou. Mas é porque eu falei para Deus, quando eu subi um monte, eu virei para ele e falei assim: Senhor, eu não quero fazer a tua obra de qualquer maneira. Entendeu? Eu falei para ele, então não adianta a gente querer fazer uma coisa, eu moro com meu marido, ele não quer casar, eu vou obrigar ele a casar, não, vamos casar. Não, tá doido? Deixa Deus trabalhar. Porque depois ele vem, aí no lugar de estar olhando lá, olhando, ele está olhando, eu fico, um desses eu vou ali naquela igreja, aí ele vem, mas agora, tu não tem que olhar o que o pastor lá está fazendo, não. Tu tem que olhar as coisas que o pastor fizer lá, ele que vai pagar o preço, né? Não é você. Sim. Você tem que ir para a igreja orar. Não olhar isso aqui nem aquilo, não. Então eu não posso fazer nada, eu não posso mudar o coração dele aberto. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Como Deus falou, tu botou ele na minha mão, deixa ele na minha mão. Pronto. Eita, Jesus. É isso aí. Queridos, pega a sua Bíblia aí. Marca esse texto que você vai ler em casa. Gênesis 49, versículo 8 até o 10. Por que Deus convocou Judá para subir primeiro? Está aí. A resposta está aqui. E eu vou deixar você esse texto. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, gente. Capítulo 49. Se você quiser ler todo 49, pode ler. Se não, é o versículo 8, 9 e 10. Está aí, ó. Talvez você fez essa pergunta aí caladinho, não foi? Por que Deus escolheu Judá? O que eles tinham de diferente? Agora é hora de você dizer: por que Deus está me escolhendo? Por quê? Porque tem um propósito na nossa vida. Judá, olha lá. A ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será o quê, irmãos? Hã? Será o quê? A tua mão será sobre o... Hein? Sobre o pescoço de seus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Olha a outra recomendação de Deus para Judá. Judá é um leãozinho. Da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? Irmãos, o leão está lá, quem desperta ele? Olha o que Deus estava falando de quem? De Judá. E agora o 10. O cetro na mão se arredará não se arredará de Judá,
nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão quem? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você está querendo saber por que Deus te escolheu? Porque toda a capacidade para fazer, Ele que vai te dar. Ele só precisa que você diga: eis-me aqui. Só isso. Ele só precisa que você entenda que você não vai sozinho. Você não vai sozinho. Você não vai sozinho. E você pode reparar que o próprio Judá, lá no versículo 3, em Juízes, ele olhou para Simeão e disse o quê? Vem comigo. Judá sabia que Deus era com ele, mas ele também entendeu que sozinho ele não. Está escrito isso? Judá, ele disse o que para Simeão? Vem comigo. E Simeão foi com ele. Você está vendo como é que a gente faz a obra? Você está vendo como é que a igreja funciona? Você está vendo como é que as coisas vão andarem de forma... Hã? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu vou finalizar dizendo para você o seguinte: para o reino de Deus ganhar as guerras, a igreja tem que ser uma equipe. Não são os obreiros. A igreja tem que ser uma equipe. Tem que trabalhar num conjunto. A igreja tem que olhar para o lado e dizer: Simeão, vem comigo. A igreja tem que olhar. Eu aqui vejo, irmãos. Eu não vejo aqui um grupo de obreiros com 10, com 15. Sabe por quê? Porque o tamanho da minha visão é justamente o tamanho da minha equipe. A minha visão é uma igreja de trabalhadores. Não é de um grupinho aonde teremos reuniões que você não possa apenas participar. Quem está entendendo? Ah não, hoje é só para os obreiros. Não. A minha visão é que você participe de todas as reuniões, todos os treinamentos, tudo que está acontecendo. Por quê? Porque está um contando. Não tem. Porque isso aí não é um plano meu, isso é um plano de Deus para a sua obra. Amém, irmãos? Amém. Não adianta, irmãos, eu pedir para Deus 5.000 almas. Não adianta. Eu tenho orado, nós temos orado e eu tenho falado: Senhor, do que adianta eu te pedir 5.000 pessoas na igreja, 10.000 pessoas na igreja? A tua palavra me abre os olhos e me mostra que o que mais precisamos é de, no mínimo, 500, como é que eu posso dizer? 500 líderes. Aí é melhor do que, quem está entendendo? Entendeu a comparação? Do que adianta eu ter 5.000 pessoas se eu não tenho um líder junto comigo? Se eu não tiver um líder para me olhar e dizer: vem comigo. Pau quebrando, irmão, em cima de mim, e eu vi pastor, a gente, só nós dois. O que adianta o pastor? Quem está entendendo, irmãos? Não adianta. É melhor termos 500 líderes fortes, dizendo: quem vai subir primeiro? Aquela gana. Quem vai subir primeiro? Aonde? É o quê? É na praia? É um culto? Ih, eu já falei para o pastor aqui, eu estava conversando com a pastora, com os irmãos. Eu falei: irmão, você sabe o que eu estou começando a pensar aqui? Estou querendo fazer um culto ao ar livre todo sábado, de tarde. Todo sábado, não é um não, é todo sábado. O meu fim de semana acabou, depois eu como pizza, depois eu passei, não tem problema, um outro dia que der. Aonde tem uma praça? Perguntei isso para você ou não, Paulo? Paulo, você conhece uma praça aqui boa?
Uma praça pra gente botar lá o som, de parar lá e ficar lá, evangelizando o dia inteiro, aqui na região. Com 2, com 3, com 5, você está entendendo? O que adianta uma igreja com 5.000 pessoas e a gente aqui dentro para 5.000 pessoas? Você sabe o que você vai fazer? Eu vou falar, irmãos, não tenho medo disso não. 5.000 pessoas na igreja, nós vamos ter muito dinheiro, gente. 5.000 pessoas? O quê? Pensa isso, se 5.000 pessoas der R$10 por cada culto. Hein? Quanto que dá? 5.000 pessoas dando R$10 por cada culto. Quanto que deu? Quem é bom de matemática? Pensa, irmão, cada culto, terça-feira, 5.000 pessoas, R$50.000. Terça-feira de noite, R$5.000. Domingo de manhã, domingo de noite, 100.000 por cada dia, olha só. Ah, irmão, não é isso que eu estou buscando não, irmãos. Agora com 500 líderes aqui, irmão, valente. Ai, meu pai, nós vamos pegar 100.000 para distribuir. Nós vamos ter 100.000 para distribuir. Quem está entendendo? Não é para arrecadar não. Nós vamos ter 100.000 a cada dia para liberar, dando emprego para alguém. Sim, pagando advogado para cuidar da parte jurídica de vocês, do povo que precisa, fazendo o que, servindo a sociedade. Quem está entendendo? Abrindo aqui laboratórios para curso, para tirar essa turma da rua. Ai, irmãos, é o meu sonho. Mas eu só consigo fazer isso se eu tiver aqui no líderes, e não uma igreja cheia de gente. Uma igreja cheia de gente você vai ajudar. Pensa, irmão, 5.000 pessoas dando dízimo só de um salário mínimo. Eu sei que nem todo mundo ganha isso, mas olha só, seria uma igreja muito rica, não seria? Aleluia. Seria maravilhoso para o pastor, irmão. É ter dinheiro que não acaba mais. É muito dinheiro, irmãos. Mas não é isso que eu estou preocupado, irmãos. Agora eu estou pedindo a Deus, Senhor, levanta pelo menos 50 líderes já. Se o nosso povo é 100, é 50, é 500 pessoas, 300, irmãos, levanta, Senhor. Forma os líderes. O Senhor se preocupou com a liderança, irmãos. A multidão, ele disse, quem vai cuidar vai ser vocês. Diga glória a Deus. Então se escala, meu irmão. Se escala, minha irmã, porque Deus está te chamando. Não é porque você tem capacidade, é porque você tem disposição. Amém? Caso contrário, irmãos, caso contrário, Bezeque, Adoni Bezeque, está aí cortando o dedo da turma e deixando a igreja desestabilizada, deixando a igreja tonta, hora vai, hora não vai, toda hora tem que tomar um remédio para ver se sai a tontura. A nossa missão agora, irmãos, é tirar o equilíbrio desse adversário. Quem está entendendo? Se fizermos culto ao ar livre todo sábado aqui, quem vai estar disposto? É sério, gente. Não, pastor, é muita coisa para mim. Você está entendendo, irmãos? Todo sábado, mas eu sábado que eu não puder, eu não venho, mas eu vou fazer o máximo para estar todo sábado. É porque eu tenho muita coisa para fazer. Tu já pensou se o Senhor começar a pensar assim de você? Ele tem muita gente para atender e você tem que ficar para depois. Não esqueça disso, irmãos. O diabo, o tal do Adoni Bezeque, a missão dele é cortar os dedos, para deixar a igreja desequilibrada. Ele disse que cortou de 70 reis e botava para comer aonde? Debaixo da sua mesa, no chão. Olha para a sua vida, pelo amor de Deus. Olha para você, pelo amor de Deus. Porque Deus está chamando a gente, irmãos. Bezeque significa nada mais, nada menos do que dispersão. Sabia disso, não? Em hebraico, Bezeque significa, Adoni significa meu senhor, e Bezeque significa dispersão. Olha como é que ele trabalha para fazer a igreja ficar
E a igreja dispersa, fica todo mundo tonto. Miserável. Eu quero orar com você agora e terminar o culto, irmãos. Para não passar muito, não vou nem fazer anúncios. Eu quero terminar o culto, tá? Mas se você é uma dessas pessoas que diz: Senhor, eu não vou ficar disperso nessa igreja não. Eu estou entendendo o que o Senhor está querendo para esse lugar. E eu vou entrar neste lugar, eu vou me encaixar neste lugar. Eu vou te servir com... Eu não vou ficar tonto aqui que nem barata tonta. Essa igreja aqui eu já sei, ela não é só uma igreja de milagres não. Ela tem um lugar para chegar. Diga glória a Deus. Ela está me ensinando a chegar a um lugar, que é o céu. Receber bênção e ser abençoado, qualquer lugar faz isso, até ali na encruzilhada faz. Mas você tem que saber aonde você vai chegar. O que o Senhor está requerendo da gente. E eu quero saber, irmãos, como o seu pastor que Deus nos colocou aqui, ele cortava o dedo dos pés para o povo ficar desequilibrado. Ele cortava o dedo das mãos para que, se uma vez cortando o polegar, que desgraça. Sabe por quê? Que cortava o pé para não equilibrar. E cortava da mão para quê? Para não segurar a espada e ir para a luta. Espertinho, né? Quem está entendendo? Até hoje, irmão, você sem esse dedo, você não segura a Bíblia. Sabe aquele desânimo que pesa? Sabe aquela coisa que você diz: eu não consigo nem enxergar direito. É? Brinca não, irmão, que a coisa é séria. Séria. A gente tem que ir para a rua. Tem que ir para a rua. Do teu jeitinho, do teu jeito. Não é do meu jeito. Feche os teus olhos, por favor. Se você está entendendo essa palavra de Deus, se essa palavra fez sentido ao teu coração, irmãos, eu quero orar neste momento e enfatizar diante do Senhor que Deus está querendo de nós. Você vai dizer para Ele nessa manhã, nessa hora: Senhor, eu quero ser o primeiro. Irmão, ser o primeiro é ser exemplo. Você vai dizer para Ele: Senhor, eu quero fazer parte de uma equipe. Quer dizer, eu não vou ficar sozinho, nem vou deixar meus irmãos sozinhos. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Talvez você diga: mas eu não vou poder estar presente, mas eu vou fazer toda a minha força, e eu vou estar sim. Eu vou contribuir para que alguém vá, eu vou fazer algo para que aqueles que têm mais disposição possam ir. Eu não vou deixar o Adoni-Bezeque tirar o nosso equilíbrio. Diga isso, irmãos. Diga em nome de Jesus. A gente precisa avançar. Diga, a gente precisa sair das quatro paredes, Senhor. Diga: Senhor, nós não vamos, nenhum dos meus irmãos vão ficar sozinhos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nenhum deles vão ficar sozinhos. O adversário não vai tocar, ele não vai conseguir desequilibrar a família, desequilibrar o casamento, a saúde, as finanças. Sim, meu Deus, ele não vai conseguir vencer. Ele não vai dispersar, ele não vai distrair, porque o nome dele já diz: Senhor da dispersão. O Senhor que dispersa, ele não vai ter lugar no nosso meio, Pai. Eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Adoni-Bezeque seja derrubada aqui. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Toda distração, toda dispersão de um povo que anda sozinho, de
pessoas que ficam afastadas, sozinhas, nas suas guerras. Não, aqui não, Pai. Em nome de Jesus, diga eu creio, diga minha casa, meu casamento, dos meus filhos e toda a minha família, a nossa saúde, nossas finanças não vão se dispensar, não vão se dispersar. Diga em nome de Jesus, já vencemos Bezeque, para a glória de Deus. Aplaude a Ele bem forte. Diga glória a Deus. Amém.